Olá! Celebrar uma sociedade inclusiva significa muito mais do que colocar o aluno dentro da sala de aula regular ou universalizar o ensino. É apoiar a pessoa com deficiência, fornecendo as condições necessárias para que a cidadania se expresse em sua plenitude. Na educação formal, esse processo tem início na educação infantil. É quando família e escola devem começar a se entender em prol de uma aprendizagem mais efetiva para a criança e de segurança para os pais. Sobre esse assunto, damos início hoje a mais um programa especial Educação Inclusiva. E vamos conversar com a Vivian Salmito, supervisora do Núcleo de Educação Inclusiva e Diversidade da Secretaria Municipal da Educação, a SME, e com a Fernanda Cavalieri, do Atendimento Especializado Educacional e membro da Associação Fortaleza Azul. Sejam muito bem-vindas, Vivian e Fernanda, a mais um programa do nosso especial Educação Inclusiva. E a gente vai começar conversando hoje com a Vivian. Vivian, você como representante da SME, queria que você fizesse uma avaliação de como é esse atendimento, né, na educação inclusiva, né, no ensino infantil especificamente, que é quando normalmente acontece, né, esse acolhimento, né, essa acolhida das famílias, né, das crianças com deficiência. Como é que você avalia esse processo que é feito, tanto de acolhida como de atendimento? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui para falar da educação inclusiva na rede municipal de ensino, né, de Fortaleza. E eu queria começar falando que eu avalio de forma positiva, porque nós temos, assim, os números mostram isso. Nós tivemos um aumento significativo de alunos com deficiência na rede. Hoje nós temos mais de 6.425 alunos com deficiência matriculados em nossas escolas. E assim nós temos buscado ampliar o número de salas de recursos multifuncionais, onde nós contamos com professores do atendimento educacional especializados, que estão lotados em escolas polos e atendem às adjacências. E nós também temos conseguido ampliar o número de profissionais de apoio. Hoje nós ampliamos em 100% o número desses profissionais. São profissionais que vão estar acompanhando crianças que necessitam, né, desse profissional para ajuda na locomoção, na questão da higiene, alimentação, e que ele necessita para ter mais autonomia nas nossas escolas. E também, assim, nós reconhecemos que a criança, quando chega na educação infantil, ela chega realmente no centro de educação infantil, desde cedo ela vai ter essa oportunidade, porque esse professor acompanha esse centro de educação infantil, acompanha as creches conveniadas e ele vai estar observando e orientando ao professor, ao coordenador, como é importante dele participar dessa rotina, porque assim vai fazer muita diferença na vida dessa criança. Se ela for desde cedo, bem assistida, ela vai conseguir muitos progressos. Então a gente tem investido realmente assim na questão da formação. Temos a formação para os professores do atendimento educacional especializado, para os profissionais de apoio escolar, e também a gente tem já, nosso foco está para os demais professores, né? Professores da educação infantil, do fundamental, anos iniciais, finais e da educação de jovens e adultos. Porque nós temos que estar cada vez mais próximo desse professor, com esse diálogo de forma assim contínua, para que a gente tenha cada vez mais avanço. Mas a gente vê que as famílias confiam muito no nosso trabalho, então isso é muito gratificante. Agora, Vivian, não é um trabalho, a gente fala muito dos professores porque são os agentes diretos de contato com as crianças, né? Mas é um trabalho que envolve toda a comunidade escolar, desde o professor até o gestor, até a pessoa que recebe, que está lá na entrada da escola. Então, toda a comunidade escolar, ela participa desse processo de inclusão. Porque esse aluno vai estar sendo recebido, vai estar sendo acolhido na chegada, né, da creche, da escola, do centro de educação infantil, e todo mundo vai ter esse cuidado, essa atenção. E é tão importante perceber que as crianças também acolhem e recebem muito bem. Então, são todos da escola participam. E na educação infantil, a gente tem realmente assim, essa questão desse cuidado, que essa criança participe ativamente, que vai fazer a diferença. Não vai ser um atendimento na sala de recurso, esse atendimento acontece no próprio centro de educação infantil, com essa orientação, com essa articulação com todos envolvidos nesse processo. A gente recebe também a Fernanda Cavalieri, a Fernanda que é membro da Fortaleza Azul, Associação Fortaleza Azul. A Fernanda é mãe de 2 filhos gêmeos autistas, não é isso, Fernanda? Os 2 filhos que têm 7 anos de idade. Isso.
E a Fernanda também é pedagoga, ou seja, a Fernanda tem esse trabalho na educação formal e na educação dos filhos, né? Que é onde muitas vezes acontece esse processo inicial da educação. Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho da Fortaleza Azul. A Fernanda é uma das fundadoras da Associação Fortaleza Azul, que já está chegando ao 3º ano. Como é que você sentiu essa necessidade, de você, junto com outros pais, de fundar a Associação Fortaleza Azul? Foi a partir de algum empecilho, de algum obstáculo em escolher uma escola? Foi a partir da necessidade de convivência, de mostrar para a sociedade a importância da inclusão? Ou foi de mostrar a importância mesmo, né, de os seus filhos, né, a partir de um relato pessoal, de mostrar que os seus filhos mereciam ser vistos, assim como outras crianças, e a Fortaleza Azul acabou tendo tanto reconhecimento que a gente acha até que ela tem muito mais anos do que ela realmente tem hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu agradecer o convite, né, de estar participando dessa edição desse material tão importante, né, de multiplicação de conhecimento. Bom, a Fortaleza Azul foi fundada por todos os motivos que você falou. Demandas pessoais, né, porque nossos filhos muitas vezes não são reconhecidos como pessoa com deficiência, são reconhecidos como pessoas estranhas, diferente da grande maioria das crianças. E a gente precisa mostrar que, apesar dessas diferenças, eles fazem parte da sociedade e eles têm direitos a tudo que outras crianças têm. Foi também fundada a partir da dificuldade das famílias em conseguir ter acesso à educação e à saúde, né, a garantia de direitos já reconhecidos por lei, e também da gente se fortalecer. É até por isso que o nome da associação é Fortaleza Azul. Não é só porque estamos na cidade de Fortaleza, mas também de se fortalecer, de empoderar essas famílias. E esse tema que a gente traz hoje, a relação entre família e escola, é um tema muito importante, porque quando a gente chega na escola, as mães já estão tão cansadas de levar não, que já chegam armadas à escola, né? E aí entra a minha experiência na vida profissional. Quando eu relato para uma mãe que está chegando, que eu também tenho filho com deficiência, ela já se desarma, porque ela reconhece em mim uma pessoa que também passa por dificuldades semelhantes a dela, né? E aí eu consigo perceber esse olhar de parceria, né? Mas para você, como pedagoga, né, que trabalha nessa área de educação e que deve acolher também, né, crianças com deficiência, dá para dizer que foi mais fácil acolher, né, e reconhecer as dificuldades dos seus filhos, né, com autismo e logo, né, e receber os dois, assim, acolher os dois? Ou você considera que teve as mesmas dificuldades que uma mãe que não é pedagoga, que não é da área da educação formal? No momento que eu comecei a perceber alguns traços de autismo nos meus filhos, eu não percebia como uma pessoa que já conhecia, eu percebia como mãe, né? E o autismo, ele não tem cara. Então, nasceram, não tiveram diagnóstico, né? Como você tem quando uma criança tem síndrome de Down ou tem alguma deficiência física, né? Que já nasce, você já recebe junto esse diagnóstico. Meus filhos foram ter o diagnóstico aos 2 anos e meio. Porém, com antes de 1 ano, eu já percebia. E eles, apesar de serem gêmeos univitelinos, eles são diferentes na personalidade, nas características. E eu me prendia a características que afastavam eles desse diagnóstico. Por exemplo, eu amamentava e eles me olhavam, né? Eu achava que eles interagiam com o outro e por isso não procuravam outras crianças. E aí mas também percebi uma hiperatividade, percebi aquela surdez que a gente chama, né? A gente chama o nome, a criança não olha. Porém, sons que os chamavam a atenção, como de algum desenho animado ou de algum brinquedo que eles gostavam muito, eles se atentavam. Então, o lado materno falou muito mais do que o lado profissional nessa época. Uhum. Mas, para mim, foi mais fácil, o diagnóstico em si foi mais tranquilo, né? Eu não digo que eu não passei pela fase do luto, né? Claro que é difícil, não estou afirmando que não é fácil receber um diagnóstico desse que é para a vida inteira. Mas eu sempre digo que como você recebe esse diagnóstico faz muita diferença, né? Você receber o diagnóstico com otimismo, com um tracejo do caminho que você deve percorrer, é bem mais tranquilo do que você receber esse diagnóstico como uma sentença de morte.
seu filho é autista, ele não vai falar, ele não vai se desenvolver, ele vai ser dependente eternamente. Como é que a gente pode rotular isso para uma criança aos 2 anos? Mas ainda hoje acontece. E é por isso que a escola muitas vezes tem esse papel não só de acolher, né, mas também de educar filhos e pais, né? A rede de apoio do município funciona também, né? Trata também das famílias, cuida também das famílias nesse sentido, Vivian? Com certeza. A gente, assim, quando essa família procura essa vaga para essa criança, já é marcada já com a professora do atendimento educacional especializado, uma avaliação pedagógica, para a gente estar identificando que nível que essa criança está chegando. E aí, nesse momento, já tem uma entrevista com a família, para a gente conhecer a história, né, dessa criança que nós estamos recebendo. E são dadas também as devidas orientações, porque a gente também se depara com algumas situações que a mãe não diz logo que a criança tem deficiência. Em alguns casos, a família ainda não percebeu. Então, na escola... ainda não sabe. Então, na escola, quando ela estiver já frequentando, é tanto que a gente tem a matrícula antecipada, só que não é garantia que todo mundo, assim, os alunos com deficiência, a maioria, as famílias não procuram nesse período, procuram mesmo depois. Aí, quando está matriculado, quando já está frequentando, a gente percebe, né, que tem algo diferente. Então, o professor já fala com a professora do atendimento educacional especializado, encaminha essa criança e ela já faz esse contato com a família também. Então, sempre, chegando já com a deficiência, é agendado já com a família para a gente estar conhecendo, para ver como é que ela está, a questão dessa orientação com o seu filho. Que isso vai fazer toda a diferença. Justamente, a família, quando é superprotetora, então a criança já vai ser mais dependente. Então, a gente vai avaliar cada caso e vai dar as devidas orientações, tanto para o professor da sala comum, como para o coordenador, o diretor, quem vai estar convivendo com a criança. Então, esse momento, assim, a gente busca, e tanto também, essa parceria tem que também estar incluindo a assistência social, a área da saúde, e nós temos hoje um pacto com a educação e saúde, para justamente organizar esse fluxo dessas crianças que ainda não conseguiram esse atendimento. Vivian, eu queria saber de você também em relação à capacitação e à formação dos professores, né? A gente fala muito que a formação curricular, dentro ainda das graduações, é bem precária e não foca nessa parte da educação inclusiva, né? De como cuidar das crianças, de como cuidar dos estudantes que têm algum tipo de deficiência. Como é que a Secretaria trabalha para formar esses professores que muitas vezes têm de procurar uma especialização, uma pós-graduação, né? Um curso à parte, se querem se dedicar a essa parte? A Secretaria tem algum curso, tem alguma formação mais específica em relação a isso? Sim, nós temos. E assim, esse ano de 2018, a gente está com esse foco realmente na formação. Estamos organizando encontros sistemáticos com os professores da educação infantil, professores do fundamental, anos iniciais, finais e da educação de jovens e adultos, em formato de palestras, convidando professores do atendimento educacional especializado, né, que já fazem esse trabalho nas escolas, para vir conversar com esses professores, para estar trazendo algumas orientações, trazendo casos de ensino, casos mesmo nas nossas escolas, para estar discutindo com esses professores. Então, assim, nós sabemos que só vamos mesmo construir mesmo uma escola de fato inclusiva com o envolvimento de todos. Então, a gente está buscando sempre estar mais próximo desses professores. Inclusive, assim, hoje nós estamos aqui, né, com a Fernanda. Ela também é uma grande parceira, ela é professora do atendimento educacional especializado, né, da Escola Municipal Maria Alice. E nós contamos inclusive com ela na formação da semana passada, sobre transtorno do espectro autista, né, flexibilização de atividades pedagógicas. E a gente já tem organizado outros encontros, sempre com esse foco, porque a gente sabe que esse espaço, a gente reconhece que o espaço que o professor está, vai favorecer que ele aprenda com essas crianças, com esses alunos. Então, a gente está sempre com esse contato. E também nós organizamos alguns momentos na própria escola, que aí é discutido algumas questões também, algumas dúvidas, dado orientações para os professores. E é bom que vocês têm exemplos práticos, né? Quando você traz esses palestrantes, traz esses casos. E a Fernanda, então, é um exemplo, né, que consegue aliar a teoria à prática. E essa sua experiência na Fortaleza Azul, Fernanda, é muito rica,
né? Isso eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente de como é que vocês atuam, de como é esse apoio às famílias, né? Você tem esse cadastro, você tem esse contato, né, das famílias com crianças com deficiência. Como é que vocês atuam? Que tipo de ações vocês fazem com essas famílias para apoiá-las, para educá-las também, já que a educação está no seu sangue, está na sua missão? Com as famílias a gente tem a questão do apoio mesmo, até emocional, né? Porque são inúmeros os problemas que ainda acontecem, tanto na rede pública quanto privada, em relação à inclusão. Mas também temos um projeto que se chama Faz Visita Educação. A gente visita as escolas, leva palestras, né? Sempre de forma voluntária, não só em Fortaleza, mas em outros municípios também. A gente já teve contribuindo com a Secretaria Municipal de outros municípios. E aí levando um pouco da experiência e um pouco de orientações, porque na graduação realmente a gente praticamente não vê sobre educação inclusiva. E mesmo assim, Daniela, por mais teoria que a gente tenha, cada aluno com deficiência que chega até a mão do professor, ele é um novo, né? Ele não é só mais um aluno. Ele é um aluno que, atrás do diagnóstico, ele tem várias outras questões que a gente precisa compreender a individualidade. Então, por mais teoria que se tenha, a prática conta muito. E a questão da sensibilidade, né? Em perceber todo o contexto que o aluno vive, e isso é muito importante, o olhar individualizado. Uhum. A gente fala muito assim, né, da prática, e a gente sabe que, a gente falou agora do currículo, né, que tem defeitos, e dos professores, essa formação que ainda há falhas. Mas o que a gente pode contar assim, de bom, de conquistas, porque a gente sabe que a educação, principalmente a educação cearense, né, que se destaca em muitos pontos em relação à educação nacional, o que tem de louvável na educação inclusiva, no âmbito da educação infantil, ou vivem, que a gente pode dizer, olha, isso sim a gente tem de contar de bom, isso sim a gente pode contar de positivo, isso a gente pode contar de louvável. Nas nossas visitas a alguns centros de educação infantil, a escolas, a gente vê que desde cedo, assim, para mim, que é uma grande barreira que a gente vê ainda muitos adultos, a barreira atitudinal. Então, a gente tem conseguido, desde cedo, trabalhar com essas crianças e elas não têm essa barreira atitudinal. Elas são acolhedoras, elas sabem respeitar o tempo, o ritmo do aluno com deficiência. Então, elas ajudam sem ninguém estar pedindo, são solidárias e com certeza vão se tornar adultos bem melhores, né, do que nós somos, por conta que elas têm essa oportunidade. Porque a partir do momento que uma pessoa tem a oportunidade de conviver com uma pessoa com deficiência, ela não vai mais estar olhando só para a deficiência, vai ver além do que está explícito. Porque é importante, como a Fernanda já colocou, o que a gente precisa realmente é mudar essa nossa postura e ver as potencialidades dessas pessoas, que elas têm muito, que elas precisam ser reconhecidas e valorizadas, elas têm muito a nos ensinar. Então, como a gente falou nesse instante também da formação, nesse contexto, com certeza todos vão ganhar. Então, a gente tem experiência de coordenadores, de gestores, professores, que têm assim, escrito trabalhos riquíssimos e que a gente pretende ainda nesse ano também, no mês de setembro, e está fazendo assim, a divulgação num seminário que a gente está organizando. Que bom. Certo? Dessas experiências, contamos também com a participação de vocês já estão convidados. E eu vejo assim, essa questão desse aumento significativo na rede já é mesmo um indicativo do que a gente está construindo uma escola melhor, uma escola mais justa, mais solidária, porque com esse aumento a gente vê que as famílias, por mais que algumas cheguem, como a Fernanda também já citou, cansadas, exaustas, mas tem aquelas que chegam confiantes. Eu vim porque o filho do meu vizinho está aqui, eu já sei que aqui tem um atendimento educacional especializado, já sei que a professora faz um trabalho belíssimo e eu quero meu filho matriculado aqui. Então, isso a gente também consegue, também outro ponto forte que nós temos, esse diálogo. Como nós temos as equipes nos distritos da educação que fazem esse acompanhamento às escolas, as famílias têm essa oportunidade de estar tanto com esse contato com os professores do AE, com o professor da sala comum, a comunidade escolar, né? E com as técnicas dos distritos também, que fazem esse acompanhamento. Como eu citei, a gente faz acompanhamento nos 6 distritos da educação. Então, a questão de ter ampliado o número de salas também considero
de grande importância. Temos convênio com 9 instituições que oferecem também o AE no contraturno. E a questão também dos profissionais de apoio, que também em muitos casos que precisam, e essa técnica faz essa avaliação, passa para a gente está conseguindo também contratar mais profissionais para dar mais assistência também a essas crianças, esses alunos que necessitam. E é nesse período, que é um período crítico, né, que é um período de formação, que é um período delicado, é que a criança tende a ser bem acolhida mesmo, bem cuidada, porque como a gente estava conversando antes, as crianças não são preconceituosas, as crianças não são discriminatórias, né? Isso é uma coisa de outras gerações, é por isso que a gente tem de cuidar muito bem, né, das gerações iniciais, para que as próximas sejam muito melhores. É verdade. Né? E quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de um nicho que pode se ampliar, né, que pode se estender. E aí eu gostaria da sua avaliação, Fernanda, você com essa visão ampla, né, de educação sob muitos sentidos, do ponto de vista familiar, do ponto de vista da educação formal, do ponto de vista de mãe e de educadora, né, que deixa de ser, que mãe, na verdade, tem múltiplos sentidos também de educadora. O que você acha que a gente falta, né, o que falta para a gente, ou o que a gente pode fazer ainda, a gente precisa fazer ainda, para a gente ser também uma sociedade inclusiva? Para que a gente possa falar daqui a pouco, não apenas de educação inclusiva, que isso já é muito, né? Mas que a gente possa falar também de uma sociedade inclusiva. O que falta para a gente ainda? Eu acho que o que falta é respeito, né? Respeito em que sentido? Respeito às diferenças entre as pessoas, respeito às leis, né? E investir na educação é que a gente vai ter uma sociedade mais inclusiva. É lá que se constrói a personalidade, os conceitos sociais. Então, a sociedade, inclusive, ela depende das atitudes de cada um. A gente só usa esse termo inclusiva porque a gente tem a exclusão. Né? Por exemplo, na educação, não seria necessário ter um núcleo específico de educação inclusiva, porque a educação é para educar a todos. Né? A escola está ali para educar a todos os alunos que têm deficiência ou não, que são de diferentes etnias ou não, que são de composições familiares diferentes, então está ali para educar a todos. Infelizmente, a gente ainda precisa lembrar que é necessário incluir, né? A gente vai chegar num dia que a gente não vai precisar mais lembrar que vai ser uma forma natural de educar a todos. Que vai ser mais espontâneo, né? Mas quando você fala em respeito à legislação, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo em relação a esse assunto, né? A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, há uns 2, 3 anos, possibilitou muito mais a validação, a legitimação desses direitos. Algumas normas técnicas do MEC, né, já há alguns anos também validam isso. Você acha que a legislação precisa ser mais cumprida em vez de ser apenas teorizada? Com certeza. Por exemplo, não há limitação, por lei não há limitação de alunos com deficiência em sala de aula. Mas ainda hoje, principalmente na rede privada, ainda citam esse número. Não, já tenho 2 alunos com deficiência na turma, não posso incluir. Então, as leis existem, mas a gente encontra algumas lacunas na execução delas. Fernanda, se você quiser deixar algum site, algum telefone da Fortaleza Azul, para quem procurar mais informações sobre a associação, fique à vontade. Obrigada assim, pela oportunidade. A gente tem no site www.faz.org.br muitas informações, nossos projetos, inclusive esse sobre educação, e tem as redes sociais, Instagram e Facebook, que é o @Fortaleza Azul. Só buscar pela gente e a gente vai gostar muito que vocês sejam mais nossos parceiros, né? Ganhar mais parceiros através dessa curtida lá. Muito obrigada, Fernanda, pelo debate, pela sua contribuição. Foi realmente uma discussão muito rica. Vivian, também agradeço a você pela contribuição, pelas informações, que a Secretaria continue desempenhando esse papel tão importante de acolhida e de obtenção, né, de informações e também de produção de conhecimento para as famílias e para as crianças. Por hoje encerramos o nosso debate, mas acompanhe a programação para saber a data dos próximos programas e os fascículos que estão sendo publicados no Jornal Povo. Obrigada pela audiência e até a próxima.